Boa noite a todos. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma palestra, mais um bate-papo sobre a doutrina espírita. E vamos então, antes de iniciarmos, acalmar nossas mentes, nossos corações. Vamos respirando profundamente, prendendo o ar por alguns instantes. E quando soltamos o ar, damos comandos de relaxamento a todo o nosso corpo físico. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade, rogando ao Pai o auxílio do mais alto para nós, que possamos hoje receber, aprender, que possamos hoje, ao final, estarmos melhores do que agora, lembrando que tudo que aqui fizermos será em nome do nosso amado Mestre Jesus. E assim, nós elevamos o nosso pensamento até Deus, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Essa passagem de Jesus, ela foi narrada, ela está escrita no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz assim: Que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Então, Jesus, quando ele falou essa passagem, o que ele estava dizendo para nós? Que não existe somente esse planeta, essa vida como nós conhecemos. Ele mesmo falou: há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, há muitos lugares, existem muitos outros lugares diferentes desse. É que naquela época Jesus não podia falar em planeta, não podia falar em galáxia, né? Então ele usou um termo que as pessoas entendessem na época. Então por isso que ele falou que há muitas moradas na casa do meu pai. E Jesus estava se referindo ao universo, ao infinito, a esse universo que hoje nós conhecemos, todas as galáxias, todos os planetas. E às vezes a gente não pensa, né? Não para pensar na imensidão que é isso. Para a gente ter uma mínima noção da grandeza do universo, mínima mesmo, vamos tomar como referência as Três Marias, né, que nós chamamos de Três Marias. São três estrelas que nós vemos. Na verdade, as Três Marias são o que eles chamam de asterismo, de três estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion. Órion é a constelação do Caçador. Então, as Marias, elas estão muito, mas muito distantes mesmo umas das outras, e muito distante da Terra. Quando nós as vemos nesse pedacinho do céu, nossos olhos estão percorrendo quadrilhões de quilômetros. Então, aqui a gente já pode também mensurar o poder da nossa visão, não é? Geralmente, quando a gente olha para o alto e vê as Três Marias, nós estamos enxergando as três estrelas a quadrilhões de quilômetros aqui da Terra. Então, vocês imaginam o tamanho disso? Não tem tamanho, né? Por isso que a gente fala que o universo é infinito. A Maria da esquerda é a estrela de Mintaka. A Maria do meio é a estrela de Alnilam. E a Maria da direita é a estrela de Alnitak.
Todas são plenamente visíveis à noite. Quando o céu está limpo, a gente olha e consegue enxergar as três Marias. Mintaka, que é a Maria da esquerda, ela está distante de Alnilam, que é a Maria do meio, mais ou menos 800 trilhões de quilômetros. Gente, 800 trilhões de quilômetros. A gente consegue mensurar o que é isso? Alnilam, que é a Maria do meio, ela está distante de Alnitak, que é a Maria da direita, mais ou menos 800 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Então, gente, são números assim astronômicos que mostram para nós o quê? A imensidão que é esse universo. Então, quando Jesus falou há muitas moradas na casa do meu pai, ele estava se referindo a esse universo, a essa imensidão que na época não tinha como ele falar, mas hoje a ciência já mostra isso para nós. E o que existe nesses quadrilhões de quilômetros que nós enxergamos, né? Que se nós estamos enxergando as Três Marias, nós estamos enxergando quadrilhões de quilômetros. E o que existe nos quadrilhões que nós não enxergamos? Então, a esse espaço infinito, se referiu o nosso amado Mestre Jesus quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Casa do Pai. O que é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo, os mundos que circulam o espaço infinito. A casa do Pai é toda a natureza que ele criou. E quando a gente fala em natureza, a gente não está falando só de uma floresta, de uma mata, nós estamos falando de tudo, do todo. A natureza é o todo, é todo o universo criado por Deus. E o nosso planeta faz parte dessa natureza cósmica, né? Dessa natureza infinita. Ele é um pedacinho de rocha e metal suspenso em um pontinho insignificante do universo. E para que servem então, né, todos esses mundos, todas essas galáxias, né, todos esses universos, todos esses multiversos? Qual que é a finalidade? Existem vidas em todos eles? Carl Sagan, foi um dos maiores astrônomos de todos os tempos, certa vez ele disse assim, ó: se não há vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço, né? Para que ia ter tudo isso se não tivesse vida ali? E ele ainda disse: às vezes penso que estamos sozinhos no universo, outras vezes não. Em ambos os casos, a conclusão é assombrosa. Então, é inconcebível que exista vida somente aqui no planeta Terra, como se acreditava até alguns anos atrás. A doutrina espírita nos ensina que o universo, a casa do Pai, é repleto de vida em todos os pontos. Há várias moradas nesse universo. E a grandeza de Deus, né, ela é exemplificada no tamanho imensurável do universo. O universo ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é infinito, ele é eterno. Então, daí nós podemos mensurar a grandeza de Deus. E não é restrito apenas a nós, apenas ao nosso pequenino planeta Terra. E nem poderia ser, porque citando mais uma vez o Carl Sagan, ele falou assim: na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida em um obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Essas diferentes moradas oferecem aos espíritos encarnados, nós e em outros planetas, condições apropriadas ao seu aprimoramento moral, ao seu adiantamento. E se nós formos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essas palavras, aprimoramento moral, adiantamento, elas podem ser traduzidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. O que é a erraticidade? A erraticidade, quando nós falamos que o espírito é errante, é porque esse espírito ainda está em evolução. Ele está em evolução, ele está em transformação. Então, ele é um espírito errante. Conforme seja o espírito mais ou menos depurado ou desligado dos laços materiais, ele pode não se distanciar da esfera em que ele vive, né? Ou seja, quanto mais preso nós estivermos aqui no nosso planeta, mais difícil vai ser a gente se afastar daqui. Ou, se nós formos mais desligados, mais desconectados da matéria,
nós podemos elevar e percorrer o espaço e mundos. Os espíritos culpados, né, aqueles que têm débitos, eles erram nas trevas. Os espíritos felizes, eles gozam da claridade do infinito. O mal geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais, e o bom, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Então, quando a gente fala em aprimoramento moral, em adiantamento moral, nós começamos a compreender a questão das diversas moradas da casa do Pai, como nós vamos ver na sequência. Do ensinamento dado pelos Espíritos, essas muitas moradas, né, estão em condições bem diferentes, conforme o adiantamento moral, né, o adiantamento intelectual, moral e espiritual dos espíritos que vivem lá. Há os habitantes que ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outras estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Assim, nós podemos dividir esses mundos, esses planetas, em mundos primitivos, aqueles que são destinados às primeiras reencarnações do espírito, onde a existência é toda material, e a Terra já foi um mundo primitivo, né? Se a gente olhar para a nossa pré-história, nós vamos compreender isso. Mundo de expiações e provas, onde o mal domina, onde o mal impera. Mundos regeneradores, que é onde os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então, o mundo celeste seria, por exemplo, a esfera crística, de onde veio Jesus, de onde saem todos os Cristos, né? Espíritos da categoria de um Cristo, que são espíritos governadores de planetas, governadores de galáxias, e Jesus é um deles, não é? O nosso planeta pertence à categoria dos mundos de provas e expiações. Por isso a humanidade é alvo de tantas misérias. Essa qualificação é mais relativa do que absoluta, porque entre esses mundos, né, primitivo, mundo de provas e expiações, regeneradores felizes e celestes, existem graus, é, é, existem inumeráveis escalas, como quando a gente olha a escala espírita, né? Nós vemos lá espírito imperfeito, espíritos bons e espíritos superiores, mas quando a gente abre esse leque, a gente vê que existem várias escalas, né? Aqui é a mesma coisa. Nós temos essa classificação dos mundos, mas dentro desse leque existem várias inumeráveis escalas. Então nós temos o nosso planeta Terra, por exemplo, ele é um planeta de provas e expiações, mas nós temos aqui espíritos é, iniciando a sua jornada evolutiva, né? Nós temos espíritos, por exemplo, recém-saídos do reino animal, que estão encarnando aqui na Terra, nas tribos lá da África, nas tribos indígenas. Então, nós temos uma miscelânea. Então, não é assim exatamente um planeta de provas e expiações é só isso, um planeta primitivo é só isso. Então, existem pequenas escalas intermediárias que vão, né, acompanhando aí a evolução dos espíritos. Em cada morada ou planeta, os corpos, né, as feições físicas dos espíritos que estão lá são adequados às condições existentes. Assim, embora apresentem a forma humanoide, né, como a nossa, são diferentes quando comparados conosco. Então, por exemplo, quando nós falando aqui da nossa galáxia, nós temos o planeta Terra, temos outros planetas, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Marte. Em todos eles tem uma forma de vida. Igual a nossa? Não, porque cada planeta tem uma atmosfera, tem uma condição climática, então as formas de vidas que lá estão, elas são adequadas às condições climáticas daquele planeta, mas são formas humanoides parecidas com a nossa. Nos mundos superiores, as condições da vida moral e material são bem diferentes. A forma humanoide é mais bela, aperfeiçoada e pura. Nada tem da materialidade, da nossa materialidade que existe aqui.
não estando sujeito às necessidades, não estando sujeito às doenças, nem às deteriorações que ocorrem, né, no corpo físico. Os sentidos são mais delicados, mais apurados. Existem percepções que no mundo grosseiro como o nosso são sufocadas. E a leveza do corpo torna a locomoção mais rápida, mais fácil. Quer dizer, os espíritos não precisam se arrastar no chão igual nós. Então, existem diferenças conforme a evolução moral dos espíritos que lá estão. Então, conforme os espíritos vão evoluindo, eles vão se depurando, o planeta vai se transformando. Que nem a Terra, nós falamos, a Terra já foi um planeta primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações. Daqui a pouco vai ser um planeta de regeneração. E assim vai, tá? O período de infância nesses lugares, nesses planetas mais depurados, né, é mais curto, a vida é isenta de inquietações, de angústias e muito mais longa que na Terra. Aqui só uma curiosidade, né? Não sei se alguém aqui já assistiu aquela série americana, Jornada nas Estrelas, né? Uma série de ficção científica. E nessa série é possível ver que quando os terráqueos, né, ou os humanos, como são chamados, eles entram em contato com civilizações mais avançadas, com a forma humanoide também. Geralmente, essas pessoas vivem mais, bem mais, e são mais desligadas da matéria do que nós. O Gene Roddenberry, que foi o criador da série, né? Ele provavelmente, com certeza, ele foi intuído, né? Com relação, ele deve ter tido um sonho, uma visão, alguma coisa, né? E ele foi intuído com relação a isso, né? E mostrou a sua maneira como que será a nossa evolução. Um dia, né? Nós vamos estar em contato com outras espécies, com outras civilizações, não é? Vamos aprender muito com eles. Existe aí um medo, né, do que pode acontecer, mas enfim, a gente vai abordar esse assunto mais à frente. Sabemos que nada ocorre por acaso. Então, essa série, né, que surgiu lá nos anos 60, depois teve um boom grande aí nos anos 80, 90, início dos anos 2000, ela mostrou muitas coisas para nós, né? Então, assim, a gente fica pensando, né, como é que as pessoas podem ter aquelas ideias, podem ter aquelas intuições. Como eu falei, sabemos que nada é por acaso. Com certeza, o Gene Roddenberry, ele foi intuído, né, no que ele fez, no que ele escreveu, em tudo que ele criou, para nos mostrar o quê? Para nos mostrar como vai ser o nosso futuro. Inclusive, a primeira série que saiu desse seriado, nos anos 60, muitas coisas que tinham lá, hoje a gente já tem na nossa vida normal, na nossa vida atual. Por exemplo, os celulares, eles tinham lá os comunicadores que eles falavam um com o outro. Então, hoje nós já temos a nossa mão. Então, a gente vê que nada é por acaso mesmo, né? Então, tudo tem uma razão de ser. Os mundos mais felizes, né? Os mundos afortunados, eles não são privilegiados. Deus dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades. E tudo começa sempre do mesmo ponto. Ninguém é dotado mais ou menos que outro. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe a cada um de nós conquistá-las. Quando espíritos da condição de Jesus, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Apóstolo João, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Francisco Xavier, quando eles estão entre nós, as tarefas que eles abraçam são tarefas missionárias. A maioria, com certeza, todos esses espíritos não precisam mais reencarnar na Terra, mas eles reencarnam para quê? Para ajudar a evolução da humanidade, para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho. Ele vem nos alertar, nos orientar e preparar o caminho da nossa evolução. Mensagens mediúnicas que estão sendo recebidas dizem que a Madre Teresa de Calcutá, que já desencarnou há algum tempo, pediu para que a próxima reencarnação dela seja num planeta inferior à Terra, um planeta para onde estão indo espíritos que estão desencarnando na Terra,
mas que devido à sua condição evolutiva, não mais reencarnarão aqui. Por quê? Porque à medida que a civilização, a humanidade vai evoluindo, ela não evolui como um todo, não é? Parte da humanidade evolui, parte da humanidade está ali no meio, e uma parte fica vibrando nas sintonias inferiores. Quando o planeta atinge uma determinada etapa evolutiva, né? Ou seja, quando uma determinada quantidade de espíritos que vivem naquele planeta já atingiram um grau de evolução, os outros que ainda não atingiram, quando eles desencarnam, eles não nascem mais na Terra, não nascem mais naquele planeta. Eles começam a nascer num planeta igual ou inferior. Geralmente um planeta inferior. Então a Madre Teresa diz que a Madre Teresa pediu para reencarnar no planeta, foi falado o nome, mas eu não me recordo agora, para onde estão indo os espíritos que vivem na Terra, que estão desencarnando e que não estão mais em condições de ficar aqui. Então eles estão reencarnando nesse planeta e a Madre Teresa pediu para nascer lá, para ajudá-los na sua evolução. Jesus já passou por tudo que nós passamos. Ele já sentiu na pele as dores e os sofrimentos que hoje nós suportamos. Quando? Onde? Isso se perde no infinito da existência. E os mundos por onde ele vivenciou, né, por onde ele passou, podem já nem existir mais. Uma vez que, há 4,5 bilhões de anos atrás, é uma data que, conforme a nossa ciência, né, a ciência atual, a ciência da Terra, diz que o nosso planeta foi criado. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus, como nós o conhecemos hoje. Então, gente, por onde que ele passou, aonde que ele evoluiu, né? Nós não sabemos. Mas hoje, na condição que ele está de espírito da esfera crística, ele passou pelo que nós estamos passando. Então, o nosso caminho, qual que é o nosso caminho? Qual foi a grande tarefa de Jesus quando ele reencarnou aqui na Terra? Foi mostrar para nós o caminho que nos leva a Deus. Jesus, o que ele falava? Ah, foi meu pai que fez, foi meu pai que falou, foi meu pai que curou. Então ele veio mostrar para nós o nosso caminho para o Pai, o caminho para Deus. Então o nosso caminho, a nossa etapa evolutiva tende para Deus, como Jesus. E Jesus veio exatamente nos mostrar esse caminho. E quando nós pensamos na grandeza dessas informações, nós temos uma real noção da nossa pequenez. Mas nem por isso nós somos menos importantes. Nada se perde na criação divina, tudo se transforma. E cada um de nós é uma individualidade, e cada um faz as coisas, vive as situações à sua maneira, ou seja, cada um de nós tem a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Estamos onde nós devemos estar, conforme o nosso adiantamento moral. Tudo está certo, não tem nada errado. Tudo, seja bom ou seja ruim, são oportunidades, experiências de aprendizado para todos nós. Não tenho dúvidas de que ainda iremos nos julgar severamente, julgaremos o próximo também, criticaremos. Não iremos perdoar ou aceitar tão facilmente. Seremos orgulhosos, egoístas, vaidosos. Iremos mentir. Essa é a nossa natureza. Nós somos assim. A condição do nosso planeta é assim. Aceitar essa natureza, aceitar essa, podemos dizer, natureza perfeitamente imperfeita que nós somos, é o primeiro passo. É o primeiro passo para quê? É o primeiro passo para a nossa etapa evolutiva, para a nossa transformação, para a transformação do nosso planeta. Aceitar quem nós somos de verdade, quem nós somos na essência. Esse é o primeiro passo, meus amigos. É o primeiro passo que nós temos para caminhar pelo caminho que Jesus nos deixou, para praticarmos os ensinamentos que ele nos deixou. Ah, mas tem coisa em mim que eu não gosto, tem coisa em mim que eu não quero que ninguém saiba.
Tem coisa em mim que eu acho que as pessoas não vão gostar. Não acontece isso? É comum nós usarmos máscaras para agradar aos outros, pensarmos de um jeito e agirmos de outro, para que, supostamente, não é, pelo menos a nossa mente, o nosso pensamento, sejamos julgados como bons, sábios, benevolentes. Todos ainda temos isso, em maior ou menor grau. E como foi dito, está tudo certo. É a atual condição de nossa morada da Terra. Então, se nós vamos ser quem nós somos de verdade, se nós vamos aceitar a nossa natureza humana perfeitamente imperfeita, nós temos que ser reais, nós temos que ser verdadeiro conosco mesmo. Então não adianta a gente ficar usando máscara, não adianta a gente ficar querendo que passe a mão na nossa cabeça, não adianta a gente ficar se fazendo de vítima, não adianta a gente pensar uma coisa e falar outra. Nós temos que ser verdadeiros. Pode ser que as pessoas não gostem, pode ser, né? Mas se você está em paz com você mesmo, você está sendo quem você é, você está agindo conforme a sua natureza, você não está prejudicando ninguém. Se a pessoa não gostou do que você falou, do que você disse, do que você fez, o problema é de quem? É seu ou é dela? Então, isso são coisas que nós temos que começar a pensar. São situações que temos que começar a analisar e ponderar. Quantas vezes nós deixamos de falar alguma coisa, deixamos de fazer alguma coisa, deixamos de agir como nós somos, para, eu não vou fazer isso, para não gerar atrito, para não sei o quê, deixou de emitir a nossa opinião, não é? Quantas vezes a gente já não fez isso? E enquanto a gente ficar nisso, a gente não sai do lugar. Nós não evoluímos, nós não melhoramos. É claro que não significa que você vai ser grosseiro ou não vai faltar com respeito com as pessoas, não é isso que eu estou falando. Existem várias maneiras de você colocar as situações, mas é importante que todos nós tenhamos isso em mente. Se nós queremos criar um lugar melhor para viver, um planeta melhor para viver, nós temos que ser melhor para esse planeta. Não é o planeta que vai mudar para a gente, é nós que vamos mudar para o planeta. E nós só mudamos, nós só começamos a mudar quando nós começamos a agir como nós somos, verdadeiramente, sem subterfúgios, sem máscaras. Começamos a agir como nós somos na verdade. Então, esse é o caminho. Essa é a atitude que nós devemos ter para criar um planeta melhor ou uma morada melhor para cada um de nós. É comum nós ouvirmos dizer que um jargão, né, que a gente ouve muito no meio espírita, né, a muito será cobrado a quem muito for dado. Então, às vezes é preferível não ter acesso a algumas informações, não é? Assim a gente não vai ser cobrado, né? A gente pensa assim. Nós imaginamos, nós temos ainda um conceito, né, que foi criado lá atrás, que no final da vida nós estaremos diante de um tribunal divino que vai separar os bons dos maus, não é? Então isso é o que passa na mente da maioria das pessoas. Na verdade, existe sim um tribunal, né, até certo ponto. Porém, esse tribunal nada mais é do que a nossa própria consciência. Ou seja, nós vamos prestar contas para nós mesmos, né? E para Deus, para mais ninguém. Mas Deus não vai nos cobrar. Ó, você ficou de fazer isso, você não fez isso. Ele não vai nos cobrar. A gente vai simplesmente prestar contas e vai se arrepender, porque nós vamos deixar de fazer uma série de coisas e vamos pedir uma nova oportunidade. Isso é o que vai acontecer quando nós retornarmos lá para a esfera espiritual. Então, esse tribunal nada mais é do que a nossa consciência. Nós vamos ser o nosso juiz, o nosso júri, o nosso advogado, né? Como é que chama lá, o promotor, né? Nós vamos ser tudo isso, porque nós vamos nos cobrar daquilo que nós nos comprometemos a fazer e não fizemos. Então,
Para criar um planeta melhor, né? Para que o nosso planeta seja um lugar melhor para viver, nós temos que nos transformar. Mas a nossa evolução, ela não se cumpre integralmente aqui. Nós podemos permanecer, conforme ocorre a transformação moral dos, podemos permanecer aqui, né? Conforme formos nos transformando, podemos ir para moradas superiores ou até para moradas inferiores. Seja em missão, podemos pedir uma missão para ajudar alguém, né, algum amigo nosso, algum parente nosso, algum ente querido que por algum motivo não pôde reencarnar aqui, mas está reencarnado lá no planeta primitivo, né, quando comparado com a Terra. E aí nós pedimos, se nós tivermos méritos para isso, nós pedimos para reencarnar naquele planeta para ajudar aquele irmão que está lá, como a Madre Teresa fez, tá? Ou podemos ir para planetas inferiores porque nós não avançamos, moralmente falando, o suficiente para ficar aqui. Todas as oportunidades a todos, ou seja, Deus dá sempre todas as oportunidades a todos, pois Deus é soberanamente justo, bondoso e imparcial. Para finalizar, dissemos que de tempos em tempos os missionários vêm nos auxiliar na nossa jornada. O primeiro grande salto, né, da nossa humanidade ocorreu quando os exilados da capela aqui chegaram. Falando rapidamente para quem não conhece, né, os exilados, existe uma constelação chamada Capela, anos-luz distante da Terra, e quando nós éramos seres primitivos, né, quando a nossa espécie estava lá recém-formada, digamos assim, né? Havíamos descido das árvores, estava começando a andar ereto no chão, ou seja, estava no início da nossa jornada evolutiva. Esse planeta nessa constelação, né, um planeta nessa constelação de Capela, atingiu um dos seus pontos de evolução, ou seja, ele era um planeta como o nosso hoje, de provas e expiações, e chegou o momento da regeneração, né? Então esse planeta ele ia passar para um planeta de regeneração. Só que grande parte da população que vivia lá ainda não estava pronta para isso, né? Mas não havia mais como retardar essa evolução. Então o que que os seres divinos, né, os seres crísticos ligados a Deus, o que que foi decidido, né, numa reunião, né, se é que podemos chamar assim, lá nas esferas superiores? Então eles decidiram que essa população, que já era uma população um pouco adiantada, né, mas não podia permanecer lá em Capela, porque o planeta já se aproximava da sua etapa evolutiva, do seu salto evolutivo. Essa população de espíritos, ao desencarnar nesse planeta, iam reencarnar aqui na Terra, ajudando a nossa espécie recém-formada. Então, por isso que a gente fala exilados, né? Eles foram exilados, entre aspas, de Capela, porque nada os impede de voltar para lá, desde que para isso eles melhorem, eles processem a sua transformação moral, né? Mas foi dada a eles uma oportunidade de ajudar a espécie humana a evoluir. Isso ocorreu lá nos primórdios do início da formação da nossa espécie, né? Da formação da espécie humana. Desculpa. Então eles vieram aqui para ajudar na nossa evolução. Esse foi o primeiro grande salto que ocorreu na nossa jornada evolutiva, na jornada evolutiva do nosso planeta. E eles deixaram muitas marcas aqui no planeta, né? Era um povo bem evoluído. Claro que a gente fala assim, compara com o nosso planeta Terra, mas provas e expiações aqui na Terra é uma coisa, provas e expiações lá nesse planeta em Capela era outra coisa, né? Porque esses espíritos vieram para cá e se estabeleceram em algumas regiões do planeta, né? Então foram lá na região da China, foram na região de Israel, do Egito, de vários lugares, e aonde eles foram, né, eles deixaram suas marcas. Então nós vemos aí lá no Egito aquelas grandes construções, aquelas pirâmides, tudo aquilo lá, coisas, né, edificações que hoje com a nossa tecnologia a gente não consegue fazer. E eles fizeram, né? Então eles deixaram essas marcas, a Ilha de Páscoa, né, aqui na América,
as civilizações pré-colombianas, né? Os astecas, os maias, os incas. Então, tudo isso é herança, né? Que esses espíritos deixaram para nós. Aí o que que aconteceu? Esses espíritos se misturaram com a nossa raça, né? E muitos deles ainda estão aqui até hoje, né? Ficaram aqui, ainda não melhoraram o suficiente para poder voltar para a capela. Muitos já voltaram lá para o planeta deles, né? Alguns estão aqui em missão, ajudando a nossa espécie a melhorar. E alguns, até hoje, ainda não atingiram o patamar de evolução que esse planeta está nesse momento. E ainda não podem voltar para lá. Muitos já voltaram, né? Então, por exemplo, todo aquele povo lá, os egípcios, todo aquele povo lá mais antigo, né? Eles já retornaram para lá. Eles não estão mais aqui. Mas muitos ainda estão aqui e vão ficar indo um bom tempo. Alguns, como eu falei, em missão e outros porque não têm condições de ir. Desculpa. Diante desse exposto, fica evidente que existem vidas ou civilizações extraterrestres e muitas já fizeram contato conosco por meio de canais mediúnicos. Temos um exemplo aí, os próprios exilados de Capela, né? Eles podemos classificá-los como ETs, né? Eram seres de outros planetas. É, Hoje em dia nós vemos aí, né, um boom muito grande que houve de filosofias, de metodologias, né, que nos auxiliam o quê? Que nos auxiliam a mudar a nossa consciência, transformar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ser, de agir. Então, todas essas ferramentas que estão à nossa disposição para que a gente possa transformar a nossa consciência, elas são inspiradas por seres superiores, por seres de outros planetas. Para quê? Para nos auxiliar na nossa evolução. Então nós vemos aí, né, tem várias, eu não vou citar aqui para não, né, para não gerar nenhum desconforto, mas existem vários canais, né, vários meios, né, que as pessoas podem se utilizar para melhorar a sua consciência, melhorar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, de agir, não é? Tem gente ganhando dinheiro com isso, ok, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Muitos, né, estão ganhando dinheiro com isso, sim. Mas até aí está tudo certo, né? Porque o que importa para Deus, meus amigos, o que que é? É que todos tenham acesso e a possibilidade de se transformarem. Isso é o que importa para Deus. Que todos possam melhorar, possam se transformar. Então, tudo isso está sendo intuído para nós por canais mediúnicos, por canalizações, seja o que for, por irmãos, seres de outros planetas, que vão nos auxiliar, que estão nos auxiliando nessa transformação. Porque para o nosso planeta modificar, como eu falei, para nós nos modificarmos, aonde que a gente tem que mudar? A nossa maneira de ser e de agir. Mas aonde que a gente muda isso? A gente muda isso aqui dentro, né? Dentro da nossa mente. Lembrando que a nossa mente consciente representa 5% só. Os outros 95% é a nossa mente inconsciente, que é a que comanda tudo, não é? Então, todas as nossas crenças, todas as nossas limitações, todos os nossos medos, né? Eles estão lá no nosso inconsciente, alimentados nessa vida e alimentados nas vidas passadas. Então, essas novas ferramentas de transformação de consciência, elas vêm para quê? Justamente para trabalhar essas questões internas da nossa mente inconsciente, para que nós possamos realmente mudar a nossa maneira de ser e de agir e, consequentemente, mudar a vibração do nosso planeta. Com relação às aparições de naves planetárias, muitos já viram e já tiveram contato. E eles estão chegando mesmo, né? Tem sido muito comum nos últimos 60 aí, 70 anos, né? Desde a década de 50. Então tem sido muito comum aparições, né, de naves planetárias, né? De outros lugares, né? E, segundo o Chico Xavier, né, foi dito que até o ano de 2039 nós faremos contato com civilizações de outras moradas, né, do universo, que aqui chegarão para nos auxiliar em nosso progresso, para nos salvar de nós mesmos
e nos apresentar a nossa filiação cósmica. Então, estamos próximos, né? Estamos em 2021, 2039 são 18 anos. Então, até lá, eles vão realmente aparecer fisicamente para nós, né? Como eu disse, hoje eles já estão aqui entre nós, alguns já reencarnaram aqui, estão no meio de nós. Recebemos orientações mediúnicas de seres de outros planetas. Estamos recebendo ferramentas para mudar nossa maneira de pensar, nossa forma de agir, e tudo isso é uma preparação para a hora que realmente eles aportarem fisicamente no nosso planeta. Então, as oportunidades de transformação estão aí, à disposição de todos. O tempo para nós chegarmos à condição de um espírito como Jesus depende única e exclusivamente de cada um de nós. E hoje, finalizando já, o nosso planeta passa por um momento muito difícil, né, gente? Estamos passando aí uma pandemia, né, uma epidemia de um vírus, e nós não sabemos lidar com ele. Ele está aí, está presente, nos dando oportunidades, nos dando ferramentas para que nós possamos trabalhar algumas questões internas que estavam lá guardadas, que estavam lá escondidas, e está nos dando oportunidade para praticarmos a tolerância, o perdão, a aceitação, para evitarmos os julgamentos, para podermos ter uma convivência melhor com a nossa família, com os nossos familiares, para que possamos rever nossa forma de vida, nossa forma de agir, não é? Antes a gente pensava muito trabalho, 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 mas e a nossa vida como que fica, não é? Então, é uma oportunidade que foi dada para nós para que a gente possa ir melhorando, para que a gente possa ir lapidando o nosso espírito e nos transformando. Porque pense bem, para Deus nada é impossível, correto? Deus já não poderia ter intuído alguém a criar realmente uma vacina que curasse todos nós? Pode. Mas como é que fica o nosso aprendizado? Então, Deus, como nós falamos, Ele dá oportunidades para todos nós, para que nós possamos melhorar, possamos evoluir. Às vezes é necessário a dor, às vezes é necessário o sofrimento, depende de cada um, gente. E nós temos aí, tudo bem, é uma pandemia, tem muitas pessoas morrendo e tal, mas o nosso planeta tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, não é? O número de pessoas que morreu até agora, perto da população mundial, é um número pequeno. Mas está aí, né? Está aí a oportunidade para a gente rever, para a gente aprender e que nós possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Porque a hora que as lições que nós tivermos que aprender com isso forem aprendidas, pode ter certeza que isso aí vai ser minimizado. Então, vamos ter em mente, vamos pensar além dessa existência, pensar além dessa vida, porque nós sabemos que a morte não é o fim, a morte é o recomeço. Quando nós desencarnamos, nós voltamos para a nossa casa, para a nossa pátria espiritual. E aí nós vamos avaliar como foi a nossa vida, o que que nós fizemos, o que que nós deixamos de fazer. Vamos ter uma oportunidade de reflexão. Então, vamos ampliar a nossa mente, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso posicionamento. Vamos escolher viver de maneira diferente, aproveitando todas as oportunidades que nós temos de transformação, todas as oportunidades que nós temos de melhorar, de evoluir. Vamos falhar, vamos errar, vamos cair, vamos. Não tenho dúvida disso, vamos. Mas quando isso acontecer, que nós possamos levantar rápido. Porque o que que acontece, né? Quando nós caímos? Ou a gente pode ficar lá caído, ou a gente pode levantar depois de um tempo, ou a gente pode levantar rápido e seguir em frente. E é isso que que Deus espera de nós, que nós possamos compreender as situações que ocorrem conosco, as situações que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós possamos mudar a nossa atitude, a nossa maneira de ser e de agir, e possamos sermos pessoas melhores, sermos espíritos melhores, criando uma condição melhor no nosso planeta.
O nosso planeta, gente, ele é riquíssimo, ele é muito vasto. Nós temos condições de eliminar a miséria do nosso planeta se nós quisermos. Se a humanidade quiser, ela elimina a miséria assim, rapidinho. Por que que a gente não elimina? Por que que existe tanto sofrimento, tanta dor, tanta miséria no mundo inteiro, não é? Isso mostra para nós o quê? Evolução moral, egoísmo, orgulho, né? A maioria de nós, né? Nós pensamos apenas em nós mesmos, somos ainda orgulhosos, não temos, não compreendemos a questão de repartir as coisas com os nossos irmãos. Não estou falando de pegar e dar, gente, não estou falando isso. Estou falando de repartir mesmo, de criar condições melhores para as pessoas, de pagar melhores salários para as pessoas. É disso que eu estou falando, né? Não estou falando para ninguém pegar tudo que tem e sair distribuindo, não é isso. Ninguém está pedindo isso para nós, não é? Mas que a gente possa utilizar os recursos materiais que nós temos, e não só em nosso benefício, mas em benefício do próximo também, lembrando o mandamento de Jesus, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós nos amamos, se nós gostamos de nós, vamos dar ao próximo o que nós damos para nós, seja material, seja espiritual, seja social, seja o que for. Vamos dar o melhor de nós para as pessoas. Tem gente que não vai entender, tem gente que não vai aceitar, mas é aquilo que nós falamos. Quando nós agimos como nós somos, quando nós agimos sendo nós, sendo verdadeiros, sendo quem nós somos de verdade, sem prejudicar ninguém, sem ferir a lei de Deus, né? Sem ferir as diretrizes que nós temos, que nós recebemos de Deus, quando nós agimos dessa maneira, se alguém fica incomodado, o problema não é nosso, o problema é dele. Então, gente, vamos refletir sobre isso, olhar para dentro de nós, vamos avaliar o que nós estamos fazendo, como nós estamos pensando. Como eu falei, as oportunidades estão sendo dadas. O máximo que nós pudermos aproveitá-las será melhor para nós, será útil para nós em nosso benefício, em nosso próprio benefício. Então vamos estar atento a tudo que acontece à nossa volta, para que nós possamos cada vez mais nos transformarmos em pessoas melhores e assim criar um planeta melhor para todos nós. Gratidão por essa oportunidade, por essa palestra, por essas palavras, né, que nós podemos dizer aqui, né, um bate-papo, e que o que foi dito aqui sirva de reflexão para todos nós. Como eu falei, o intuito sempre é proporcionar oportunidades de reflexão, de aprendizado, de melhoria, e que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, colocar em prática e auxiliar não só a nós, como aos nossos irmãos também. Agradeço a oportunidade e vamos então retomar a nossa sintonia inicial, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade desse bate-papo, de refletir um pouquinho sobre o que o Mestre nos ensinou. Vamos agradecendo com todo o nosso coração, vibrando pela paz entre todos os homens, pelo bem universal, vibrando pelo nosso país, pelo nosso povo, pelas igrejas, filosofias e religiões, e para que o Evangelho do Mestre seja norma de conduta em todos os lares. Vamos agradecendo mais uma vez por esta reencarnação, agradecendo a Deus por tudo que nos concede e vamos saudando o nosso Pai, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.